Olá, aqui é a Dina do IA for Good e hoje a gente vai conversar sobre por que não podemos confiar totalmente nas inteligências artificiais. Aliás, a gente tem que confiar menos do que a gente imagina. Então vamos lá. As inteligências artificiais estão mais presentes do que nunca na nossa vida. Eu mesma uso o tempo inteiro. Aliás, eu trabalho com isso, ensinando pessoas a usarem a inteligência artificial. Mas a gente tem que saber de algumas coisas antes de usar a inteligência artificial. As IAs, elas têm muitas limitações, porque elas não pensam, elas não conseguem raciocinar. Tudo que elas sabem é baseado nos dados com os quais elas foram ensinadas. E apesar de serem muitos dados, não são todos os dados, porque é impossível alguém conseguir capturar todos os dados que existem no mundo. Isso faz com que elas sejam tão inteligentes quanto essas informações que elas têm. Por exemplo, se você for em uma IA de geração de imagem, qualquer uma, e você pedir para ela criar uma imagem de três amigas conversando, as chances são de que elas vão criar uma imagem de mulheres ocidentais, brancas e magras. Porque esse é o estereótipo padrão da mulher. Que a gente vê, né, pensando que essas inteligências artificiais, a maioria foi treinada nos Estados Unidos, esse é o padrão. Isso não acontece só com imagem, claro, acontece com dados também. Outro grande problema é a questão da transparência. Porque uma vez que essas IAs foram alimentadas com os dados, nem mesmo os desenvolvedores conseguem imaginar ou prever o que elas vão fazer com essa combinação de dados. Como é que elas vão usar esses dados combinados e que tipo de informação, imagem, som elas vão gerar. Então a gente vê muita fake news, a gente vê muita informação inventada, a gente vê muita deepfake. Todas essas coisas geradas por IA, porque uma vez que ela está no ar, perde-se o controle. E não existe uma regulação global para isso, e eu não sei nem se vai existir, como vai existir. Então, cabe a nós, usuários, entendermos que a gente precisa sempre checar as informações, pedir fonte, checar a fonte. A gente tem que ter muito esse pensamento crítico de isso aqui tá certo? E essa informação, isso que essa inteligência artificial me deu de resultado, tá correto? Porque senão as inteligências artificiais vão começar a pensar por nós. Eu mesma tenho muito medo disso. Muitas vezes eu penso, e se eu usar tanto inteligência artificial que de repente eu não vou mais saber nada? Eu vou criar uma dependência que tudo eu vou ter que perguntar para o chat GPT ou para qualquer outra inteligência artificial. É um medo que eu tenho e é um medo que todo mundo que usa deveria ter. Porque, mais uma vez, pensamento crítico é essencial. É isso. Vamos à inteligência artificial a nosso favor, mas com muito cuidado. Me segue aqui no canal. Eu também estou no Instagram e no TikTok, @iaforgood. E vamos continuar usando inteligência artificial de forma inteligente e responsável. Obrigada.